E tá aí, ó, lateral esquerdo fechado. Camilo Cândido é o novo lateral esquerdo do Bahia. Notícia assinada, matéria assinada por Ulisses Gama. O Bahia Notícias apurou que as partes chegaram a um acordo e o jogador que estava no Nacional do Uruguai deve chegar a Salvador até a próxima segunda-feira, dia 17, para fazer exames, assinar e ser anunciado oficialmente pelo Esquadrão de Aço. A tendência é que ele feche o contrato até o fim de 2026, assim como no caso do lateral direito Gilberto. Eu particularmente não tenho conhecimento, mas fui fuçar aí, ver as características e tudo, tentar achar algumas jogadas. É difícil fazer uma avaliação quando você não vê o atleta atuando consistentemente, né, acompanhando o atleta. Mas pelos vídeos pode somar. Outra informação que é interessante em relação a ele é que, na verdade, ele não vem atuando como lateral, ele vem atuando como um meio-campista pela esquerda, quase um ponta, né? Então é um ala-ponta, e teria ali as características do Chaves, né? Mais parecidos, mais um jogador experiente, um jogador, inclusive, muito bem quisto pela torcida do Nacional, que foi outra coisa que eu consegui ver. Em relação ao Bahia, não era para mim uma prioridade, mas dada a atual situação de Chaves, é interessante. Eu vou trazer aqui informações de um levantamento que o Hugo Santana fez hoje mais cedo, para a gente tentar ter mais familiaridade com o novo jogador do Bahia. Assim como você, Luiz, eu não conheço o Cândido. Vi assim, de rabo de olho, alguns jogos dele pelo Nacional, mas confesso que não me chamou tanta atenção, o que não quer dizer nada absolutamente sobre a qualidade do jogador. Reforço, não conheço. Mas, Luiz, eu acho que o sinal positivo, a mensagem positiva que essa contratação traz é que o Bahia está atento às suas carências, né? Ainda que não fosse uma prioridade, a gente vê um nítido problema na lateral esquerda do Bahia, porque o jogador que foi contratado para ser o dono da posição não vingou, e talvez a vinda de um jogador como o perfil do Cândido sinalize a saída, ainda que temporária, do Chaves do Bahia, o que nós já comentamos aqui que seria uma boa, o jogador dar uma respirada, de repente voltar para o futebol equatoriano, resolver problemas emocionais e voltar com uma compreensão diferente do futebol brasileiro, mais maduro, mais pronto, mais preparado para desenvolver o futebol que a gente sabe que ele tem. Essa vinda mostra que o Bahia, de repente, não está disposto a empurrar com a barriga os seus problemas, né? E a lateral esquerda do Bahia hoje é um problema. Rian é uma grata surpresa pela personalidade, mas é um jogador ainda no processo de formação e tem várias coisas a serem corrigidas. Matheus Bahia, que é um lateral do ponto de vista emocional, técnico, tático, mais confiável, está passando por uma instabilidade muito grande física desde o final da temporada passada. Então, assim, Luiz, eu acho que é um acerto do Bahia a contratação do Camilo Cândido. Vamos lá, as informações, Huguito? Solta aquela tela que a gente preparou para o torcedor do Bahia conhecer um pouco mais o novo reforço do clube, o lateral esquerdo uruguaio Camilo Cândido. Lateral esquerdo, 28 anos, jogou no Nacional, Liverpool e Rampla Juniors. Tem bons números ofensivos, 11 gols e 37 assistências em 249 jogos disputados em toda a carreira. Cicinho, por exemplo, que tem quase 150 partidas a mais do que o Camilo Cândido, participou de um gol a menos, né? Então é um lateral esquerdo efetivo no aspecto ofensivo. De acordo com o jornal Lance, o Camilo já foi alvo de outros clubes brasileiros, como Fluminense, Vasco da Gama, Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre. Foi convocado para a seleção uruguaia na Copa América de 2021, mas não participou de nenhum jogo. O titular na posição era o ótimo Matias Vinhas, ex-lateral esquerdo do Palmeiras, que hoje joga na Roma, da Itália, de José Mourinho. Na atual edição da Libertadores, Camilo foi titular em 5 partidas e o Nacional passou em segundo do grupo, ficou apenas um pontinho do Inter de Porto Alegre. Alguns números defensivos: 2,8 desarmes por jogo, 2,2
interceptações por jogo, repetindo, 2,2 interceptações por jogo e 2,8 cortes por jogo. E nenhum erro capital. Pelo menos na Libertadores ele não deu braga. Curiosidade, Camilo jogou 18 partidas com Nicolas Acevedo pelo Liverpool. Foram companheiros de time. Vai ser um reencontro de uruguaios lá no CT Evaristo Macedo. E a segunda curiosidade é que em 5 meses antes de chegar no Liverpool, o time eliminou o Bahia na Copa Sul-Americana. Curiosidade desnecessária trazida pelo nosso estagiário, que ainda está aprendendo, Hugo Santana. E aí, Luiz, o que é que achou dos dados do Camilo Cândido? Não, dos dados aí, o que eu acho mais impressiona, ou que pode de fato ajudar, são esses dados de desarme de interceptações e cortes por jogo na Libertadores, né? Se de fato esses números, eu não sei quantas partidas ele tem para poder 5 jogos. ter uma média. 5 jogos na Libertadores. Tá. De fato, assim, não há um grande recorte, mas é um recorte mínimo para poder chamar atenção. Tá? Isso se demonstra que ele é um jogador que provavelmente bate ali diretamente ou com pontas ou com laterais, né? E não são números comuns, não. Tá? Não são números comuns, são números acima da média. Sobretudo para aquela posição ali de lateral. São números, por exemplo, das melhores partidas de Jacaré, né? Vamos botar um jogador que é um ponta jogando como lateral, como ala, que é mais ou menos como parece que ele jogaria. Nas melhores partidas de Jacaré não alcançou esses números, né? Então, assim, é de chamar atenção. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!